A paz de Jesus, meu irmão, minha irmã, mais uma vez, unidos nesse caminho de edificação na fé, onde a gente está se aprofundando no catecismo da Igreja Católica. Porque eu vou repetir mais uma vez, e vou continuar repetindo. Se nós queremos conhecer a Igreja, São João Paulo II diz, queremos conhecer a Igreja, queremos conhecer aquilo que a Igreja ensina, estude o Catecismo da Igreja Católica. Então é isso que a gente está fazendo nesse tempo. Eu me chamo Sandra, faço parte da Renovação Carismática Católica, hoje à frente do Ministério de Formação. Você que está pegando esse vídeo, já é o 5º vídeo desse estudo do Catecismo, então você pode buscar ali no Facebook da nossa Diocese, no YouTube, da nossa Diocese de Blumenau, para poder estar assistindo os vídeos desde o começo, para acompanhar junto com a gente esse estudo que a gente está fazendo do Catecismo da Igreja Católica, onde nesse tempo a gente está estudando a 4ª parte do Catecismo, onde vai falar a oração cristã. Amém, irmão? Então nós vamos pedir a intercessão de São João Paulo II e da Virgem Maria, para que venha interceder por mais esse momento de estudo, para que a gente possa estar com o nosso coração aberto para receber a palavra da igreja para nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então a gente já viu, muitas coisas muito importantes aqui nessa 4ª parte do Catecismo, onde fala da vida de oração. A gente está vendo um pouquinho da vida dos profetas, os profetas que eram orantes, que tinham esse meio de falar com Deus, a oração, como nós também, irmãos? Então nós vamos falar um pouquinho do profeta Elias. O Catecismo traz para nós, o profeta Elias, os profetas e a conversão do coração, Então, cada profeta daquele tempo lá no Antigo Testamento tinha o seu jeitinho de falar com Deus, Então a gente vai ver um pouquinho sobre Elias. E vai dizendo no Catecismo, lá no número 2581, o templo devia ser para o povo de Deus o lugar de sua educação à oração. As peregrinações, as festas, os sacrifícios, as oferendas da tarde, o essêncio, os pães da preposição, todos esses sinais de santidade e da glória de Deus. Eu fui buscar ali um pouquinho, para saber o que eram os pães da preposição, Então, diz que é os pães e bolos que estavam sempre presentes em uma mesa especial dedicada no Templo de Jerusalém, como uma oferenda a Deus, Então, isso é os pães da preposição, Altíssimo e tão próximo eram apelos e caminhos de oração. Então ali o templo era esse lugar onde o povo de Deus aprendia a rezar, e tudo era preparado, todo o local era preparado para que houvesse esse momento de oração, Então nós vimos ali os pães, o incenso, Tudo isso era preparado para esse momento com Deus, O Altíssimo, que estava tão próximo, eram apelos e caminhos de oração, meios de oração, Mas os ritualismos arrastavam muitas vezes o povo para um culto por demais exterior, Então só se via o exterior muitas vezes, e não o interior, Então vai dizer o Catecismo para nós, faltava educação da fé, A conversão do coração. Então não pode ficar só no exterior a nossa oração, mas ela tem que partir do nosso
coração. A gente já viu nos outros vídeos, né? O quanto que fala, né? Que a oração brota do coração, né? Foi a missão dos profetas, antes e depois do exílio. Então, essa é a missão do profeta, educar o povo na oração para que haja esse crescimento da fé, da confiança em Deus, né? De apresentar para Deus as suas necessidades e confiar, né? Isso é fé, né, irmãos? Por isso nós estamos fazendo esse caminho de edificação na fé. Por esse tempo que a gente está vivendo de pandemia, não é verdade? Então a gente precisa rezar, mas rezar com fé. E os profetas, né? O catecismo nos ajuda, falando da vida dos profetas. E nós vamos aprendendo dessa forma, então. Elias é o pai dos profetas, da geração dos que procuram Deus, dos que buscam sua face, né? Conforme está lá no Salmo 24:6, né? O seu nome, o Senhor é meu Deus. Elias, né? Significa o Senhor é meu Deus. Anuncia o clamor do povo em resposta à sua oração no Monte Carmelo. Esse Monte Carmelo, né? Está lá no livro de Reis, lá no livro de Reis, no capítulo 18, versículo 39. Lá no livro de Reis, vamos ver o que quer dizer, né? Esse anúncio ao clamor do povo em resposta à oração no Monte Carmelo. Então, 1 Reis 18, 39. 1 Reis 18, 39, que vai dizer para nós: o povo viu tudo isso e prostrou-se no chão, exclamando: Senhor é o Deus verdadeiro, o Senhor é o Deus verdadeiro. Né? Quando houve aquele clamor de Elias, né? Para que mandasse fogo do céu naquele sacrifício onde ele foi desafiado, né? Então ali houve esse clamor, né? É o Deus verdadeiro. Ali se reconheceu esse Deus verdadeiro diante de todo aquele acontecimento, né? Você pode se aprofundar ainda mais, né? A gente está apresentando aqui, mas você pode, tem uma semana até ser colocado o próximo vídeo, você pode se aprofundar muito mais com a palavra de Deus, né? Com aquilo que o catecismo vai trazendo. São Tiago nos remete a Elias para nos incitar à oração. A oração fervorosa do justo tem um grande poder, como diz a palavra de Deus, né? Em Tiago, vai falar isso ali mesmo que está, né? A oração fervorosa do justo tem um grande poder. Então, lá no livro de Tiago, São Tiago, né? No capítulo 15, versículo 16, vai dizer para a gente, 16 até o 18, diz assim, ó: confessem mutuamente os próprios pecados e rezem uns pelos outros, para serem curados. A oração do justo, feita com insistência, tem muita força. Elias, né? Vai falar de Elias, que era um homem justo, como trouxe ali o catecismo para nós, né? Elias era um homem fraco como nós. No entanto, ele rezou bastante, para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois ele rezou de novo, e o céu mandou chuva, e a terra produziu seu fruto. Então Elias era um homem justo, um homem de fé, né? E a ele foi dado essa missão, que o povo também tivesse fé, fosse educado na fé, como a gente viu lá mais em cima, né? Fosse educado na fé pelos profetas, essa confiança desses profetas em Deus, que ao rezar a graça acontecia, o milagre acontecia, no tempo de Deus, né, irmãos? Depois de ter aprendido a misericórdia em seu retiro, à margem da torrente de Carite,
ensina a viúva de Sarepta a fé na palavra de Deus, fé que ele confirma por sua oração insistente. Deus devolve a vida ao filho da viúva. Então, a viúva, o filho dessa viúva, né, ficou doente, como está lá no livro de Reis. O filho ficou doente e não resistiu e veio a morrer, né? Mas Elias clamou ao Senhor, pediu ao Senhor, clamou ao Senhor e ele o atendeu, né? Quero ver aqui certinho o nome da viúva, que agora me fugiu o nome dela, mas a gente vai achar. A viúva deu de comer a ele primeiro, né? Ela que estava só com um pouquinho de azeite, só com um pouquinho de farinha para fazer o pão. E ela foi contemplada dessa graça, dessa visita desse profeta, né? E diante daquilo que ela ofereceu, Deus não deixou mais faltar para ela, né? No capítulo 17, no versículo 16 diz: a vasilha de farinha não se esvaziou e a jarra de azeite não se esgotou, né? Como havia prometido, anunciado a Elias. Então, olha só, essa viúva, né, de Sarepta viveu tudo isso para que ela passasse a acreditar em Deus, para que a fé dela crescesse, né? E como fala ali, né, como a gente viu, Deus devolve a vida ao filho da viúva. Elias pegou o menino, né, que ficou doente e veio a morrer, e Elias então pegou o menino e desceu ao quarto de cima, eu entregou à mãe, dizendo: olha, seu filho está vivo. A mulher respondeu a Elias: agora sei que você é um homem de Deus e que de fato anuncia a palavra de Deus, né? E ela passa a acreditar nesse Deus, esse Deus que tudo pode na nossa vida, né, irmãos? Tudo pode, nós precisamos acreditar. Por isso, nesse tempo, nós estamos nos aprofundando nessa oração cristã que o catecismo nos traz, para que a gente tenha essa fé que vai crescendo a cada dia. Quanto mais nós vamos buscando, quanto mais nós vamos nos aprofundando, a graça de Deus vai acontecendo na nossa vida. E nós vamos dando testemunho e muitos vão acreditando, assim como Elias. Em tudo aquilo que ele viveu, ele também saiu a testemunhar aquele Deus que ele conheceu, né? E assim nós vamos caminhando, né, meus irmãos? E vai continuando aqui no catecismo, falando de Elias, né? Por ocasião do sacrifício no Monte Carmelo, prova decisiva para a fé do povo de Deus, foi por sua súplica que o fogo do Senhor consumiu o holocausto, na hora em que se apresenta a oferenda da tarde. Responde-me, Senhor, responde-me, dizia Elias, né? São as mesmas palavras de Elias que as liturgias orientais repetem na epíclise eucarística, ou seja, né, essa invocação, né, como Elias fez ali, né? Responde-me, Senhor, responde-me. Também, né? Essa invocação, esse eclipse eucarístico nas liturgias orientais, né? Por fim, retomando o caminho do deserto para o lugar em que o Deus vivo e verdadeiro se revelou ao seu povo, Elias se escondeu, como Moisés, na fenda do rochedo, até que passassem a presença misteriosa de Deus. Mas somente na montanha da transfiguração se revelara aquele cuja face buscam. O conhecimento da glória de Deus está na face do Cristo crucificado e ressuscitado. Na face a face com Deus, os profetas aurem luz e força para a missão. Olha só, irmãos, né? Sua oração não é uma fuga do mundo infiel, mas uma escuta da palavra de Deus. Às vezes um debate, uma queixa, sempre uma intercessão que guarda e prepara
a intervenção de Deus Salvador, Senhor da história. Então, né, face a face com Deus, é esse nosso momento de oração, né, que aguarda a intervenção de Deus diante da nossa súplica, como diz ali, né, do nosso debate, da nossa queixa, da nossa intercessão. Vem a intervenção de Deus, esse Senhor da história, que não ficou só lá naquele tempo, mas até hoje, quanto que nós estamos clamando ao Senhor, né, diante do que nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia, devido ao coronavírus, quanto que nós temos clamado ao Senhor e quanto que nós temos visto a graça acontecer, irmãos. Nesse tempo também, que aqui na nossa região a gente viveu um tempo sem chuva, né? Nós clamamos, nós pedimos, nós clamamos, e olha, a chuva chegou, glória a Deus, né? Então, Deus sempre vem em auxílio ao seu povo. Como os profetas clamavam, iam diante de Deus face a face, nós também, meus irmãos. Não percamos a oportunidade de estar apresentando tudo para o Senhor. Amém? E nós então vamos ali no número 2585, que vai falar um pouquinho também dos Salmos. A gente já falou alguma coisa no outro vídeo, né? Então vamos ver mais um pouquinho sobre os Salmos. Os Salmos, a oração da Assembleia. Desde Davi, a vinda do Messias, os livros sagrados contêm textos de oração que atestam o aprofundamento cada vez maior da oração por si mesmo e pelos outros. Os salmos foram pouco a pouco reunidos numa coletânea de 5 livros. Os salmos, ou louvores, obra-prima da oração no Antigo Testamento. Os salmos alimentam e exprimem a oração do povo de Deus como assembleia, por ocasião das grandes festas em Jerusalém e cada sábado nas sinagogas. Esta oração é inseparavelmente pessoal e comunitária. A oração do Salmo, né, como diz o catecismo para nós, ela é pessoal, eu rezo com os salmos, né? E a comunidade toda também reza com os salmos, né? Refere-se aos que oram e a todos os homens, sob da Terra Santa e das comunidades da diáspora, mas abrange toda a criação. Lembra os acontecimentos salvíficos do passado e se estende até a consumação da história. Recorda as promessas de Deus já realizadas e aguarda o Messias que as realizará definitivamente. Então, nos Salmos a gente contempla toda a história desde o começo do, né? Desde o começo do mundo até hoje, né, irmãos? Até hoje a gente contempla a história, até a vinda do Messias. Tudo os Salmos trazem para nós toda a história do povo de Deus, em orações, em súplicas, em cânticos, em louvores, né? É isso que, né, o catecismo vai nos falando, né? Então, recorda as promessas de Deus já realizadas e aguarda o Messias que as realizará definitivamente. Rezados e realizados em Cristo. Os salmos são sempre essenciais à oração da sua igreja. E ali tem o númerozinho 47, né? Que vai falar o quê? Se nós olharmos lá embaixo, vai ter uma sigla, IGLH, né? Que significa Laudes, liturgia das horas, os louvores da manhã. E aqui no YouCat, né, esse catecismo para os jovens, vai falar também um pouquinho aqui, ó, no YouCat, no número 473, diz assim, ó: que significado tem os salmos na nossa oração? Os salmos pertencem, como o Pai Nosso, ao grande tesouro
de oração da igreja. Neles eternamente cantados os louvores a Deus. E continua ainda aqui no Yucat, né? O Antigo Testamento encontra-se 150 salmos. São uma coletânea de cânticos e orações compostos há milhares de anos, que ainda hoje são rezados na igreja, na chamada liturgia das horas. Os salmos pertencem aos mais belos textos da liturgia mundial e tocam as pessoas ainda hoje com a sua força espiritual, né? Como eu falei no vídeo passado, né? Quem já não rezou, como diz aqui no Yucat, né? O Salmo de Davi: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Leva-me a descansar às verdes prados, conduz-me às águas refrescantes. Irmãos, quem já não rezou com esse salmo, a oração pessoal e também lá na comunidade, lá no momento que a gente participa da Eucaristia, da Santa Missa, né, irmãos? E continuando, então, aqui no Catecismo, número 2587, diz: o Saltério é o livro em que a palavra de Deus se torna a oração do homem. Nos outros livros do Antigo Testamento, as palavras proclamam as obras de Deus em favor dos homens e elucidam o mistério nela contido. No Saltério, as palavras do salmista exprimem, cantando-as a Deus, suas obras de salvação. O mesmo Espírito inspira a obra de Deus e a resposta do homem. Cristo unirá uma à outra, né? A obra de Deus, a resposta do homem, né? Exprimida com cantos, né? Como fala o Salmo para nós. Cristo unirá uma à outra. Nele, os Salmos nos ensinam continuamente a orar. As expressões multiformes da oração do Salmo tomam forma tanto na liturgia do templo como no coração do homem. Quer se trate de um hino, de uma oração de aflição ou de ação de graça, de uma súplica individual ou comunitária, de canto de aclamação ao rei ou de cântico de peregrinação, ou ainda de uma meditação sapiencial, né? Um clamor à sabedoria, né? Uma meditação sapiencial. Os salmos são o espelho das maravilhas de Deus na história de seu povo e das situações humanas vividas pelo salmista. Um salmo pode refletir um acontecimento do passado, mas é de uma sobriedade tão grande que pode ser rezado, na verdade, pelos homens de qualquer condição e qualquer tempo, né? Então, pode ser rezado por todos nós o salmo. Os salmos são marcados por característica constante a simplicidade e espontaneidade da oração, o desejo do próprio Deus através de e com tudo o que é bom em sua criação. A situação desconfortável do crente que, em seu amor preferencial ao Senhor, está exposto a uma multidão de inimigos e tentações e na expectativa de que fará o Deus fiel. A certeza do seu amor e a entrega à sua vontade. Então a gente, né, com o salmo nós rezamos nessa expectativa, né, do Deus que fará, o Deus fiel. Como, né, o compositor do salmo, Davi, né? Ele também expressava sua oração em Deus e aguardava, né, a manifestação da graça de Deus, porque Deus é fiel, irmãos, né?
A oração do salmo é sempre motivada pelo louvor. E por isso, o título dessa coletânea convém perfeitamente ao que ela nos oferece os louvores, né? Os louvores ao Senhor por tanta bênção, por tanta graça, né? Aquele povo que vivia no exílio, saiu do exílio e ali proclamava os louvores, agradecendo a Deus. Feita para o culto da Assembleia, ela anuncia o convite à oração e canta-lhe a resposta. Aleluia, aleluia. Louvai ao Senhor, bendizei ao Senhor, glorificai ao Senhor, né? Os louvores, feita para o culto da Assembleia. Ela anuncia o convite à oração e canta-lhe a resposta. Aleluia. Louvai ao Senhor, né? Concluindo, então, esse texto que nos fala do Salmo, vai dizer Santo Ambrósio para nós: haverá algo melhor do que um salmo? É por isso que Davi diz muito acertadamente: louvai ao Senhor, pois o salmo é uma coisa boa. A nosso Deus, louvor suave e belo. E é verdade, pois o salmo é bênção pronunciada pelo povo, louvor de Deus pela Assembleia, aplauso de todos, palavra dita pelo universo, voz da Igreja, melodiosa profissão de fé. Olha que maravilha, meus irmãos. Então aqui a gente já está concluindo esse primeiro artigo, né, da 4ª parte do Catecismo. E se vocês tiver com o Catecismo acompanhando, né, tem um resumo, logo que a gente termina a fala do Santo Ambrósio, né, falando do Salmo, dessa oração tão bonita da Igreja, né, tem um resumo. Então, no próximo encontro, para a gente não lembrar de tudo que a gente já partilhou até agora, a gente traz esse resumo. Amém, irmãos? Então, ficamos hoje, né, com essa fala de Santo Ambrósio, né? Louvai o Senhor, pois o salmo é uma coisa boa. A nosso Deus, louvor suave e belo. Louvado seja Deus, meu irmão, por esse tempo, por nós podermos estar, podendo nos aprofundar na oração cristã, com o Catecismo da Igreja Católica. E nós estivemos reunidos e continuaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.